Olá a todos, estou gravando esse vídeo para a gente falar um pouco sobre totalitarismo. Então, o totalitarismo é um conceito político que a gente usa para caracterizar alguns tipos de Estado que surgiram ali naquele período entre guerras, que a gente tratou em uma outra aula, né? Então, o período que vai de 1914 a 1945 e que foram sistemas políticos bastante centralizados e com uma característica ditatorial, tirânica, nova, né? Essa novidade tirânica, ditatorial, a gente vai chamar de totalitarismo e eu vou tentar apresentar para vocês o que caracterizava essa novidade, então, desses sistemas, desses estados ditatoriais que surgiram nesse momento na Europa. É, Alguns exemplos de estados totalitários, né? Embora o totalitarismo seja um conceito, e aí você tem que estudar como esse conceito funciona em cada comunidade, né? Em cada país que você vai tá olhando. Da mesma forma como você tem um conceito de Estado socialista, um conceito de Estado democrático, um conceito de Estado liberal. E aí você pode ter várias variações a depender do lugar que você está falando, né? Então, uma democracia na África Antiga é diferente de uma democracia a, na Grécia Antiga, que é diferente de uma democracia na Inglaterra moderna, né? Então, cada democracia, embora democracia seja um conceito, esse conceito vai ter peculiaridades a depender do lugar que você está falando. Da mesma forma, funciona o totalitarismo, é um conceito geral que tem as suas peculiaridades em cada lugar. Dois exemplos de estados totalitários que são sempre usados são a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? um, é, um, um, um grande sistema político que englobou ali o que era a antiga Rússia e incorporou vários pequenos principados entre o que é a Alemanha e o que é a Rússia nessa fronteira, e também do outro lado da Rússia em direção à China, né? Formando um grande bloco ali que é então chamado de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essas repúblicas soviéticas, essa União das Repúblicas Soviéticas, foi em um primeiro momento um resultado da Revolução de 1917, né, a Revolução Socialista, e nos anos 1930 ela assumiu então com um novo governo e com uma revolução dentro da revolução, né, um sistema que a gente vai chamar de totalitário também, com a ascensão do partido e a liderança de um partido, o unipartidarismo, né? A ascensão de um único partido como gestor de toda essa região, e esse partido liderado por uma figura central que é o Stalin, né? E outro exemplo é a Alemanha nazista de Hitler, né? No mesmo modelo também, um sistema que foi primeiro, né, incorporado na democracia liberal alemã, né? Então Hitler sobe ao governo eleito pelo povo, você tem lá um parlamento, e aí assim que começa a guerra, mais ou menos depois da Primeira Guerra Mundial, um pouco depois, nos anos 27 e 28, você tem então uma revolução lá dentro dessa democracia liberal e a formação desse unipartidarismo, o nacional-socialismo, e a colocação de uma figura central também como o líder desse partido único, né? Então, em definição, o totalitarismo seria
seria o conceito político que caracteriza as experiências de Estado ultracentralizados, né? Nessa metade aí do século XX, 1920, 1930, até os anos 60, né? E esses dois exemplos aí, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o nazifascismo alemão. Para entender bem o que é totalitarismo, é interessante a gente ter em mente um modelo de democracia ideal, né? Então, num modelo de democracia ideal, a representação política, a formação do mundo político é composto pelas agremiações que reúnem os indivíduos. Então vamos lá, numa sociedade, né, você tem um conjunto de indivíduos, né? São indivíduos por quê? Porque cada sujeito aí tem as suas particularidades, né? Então tem a sua família, tem os seus interesses, tem as suas vontades, tem o seu projeto individual de vida, né? O que o sujeito quer fazer? Depende dele, cada sujeito vai ter o seu. O que é que une esses sujeitos em uma comunidade política? Então são as agremiações, né? Então esses sujeitos, enquanto cidadãos, eles, em alguns momentos da sua existência, eles se reúnem em agremiações, em grupos, para tomar determinadas decisões importantes para aquela sociedade. Então a ideia de democracia e de sistema político liberal, democrático, depende da existência de agremiações, né? Então esse é um aspecto fundamental para entender o totalitarismo, porque o totalitarismo ele vai abolir essas agremiações, né? A gente vai ver esse aspecto, vai chamar esse aspecto de atomização social, né? Mas é importante isso para vocês terem uma compreensão de como esse totalitarismo ele apareceu, né, no Ocidente Europeu como uma resposta ao tipo de sistema político que estava em vigor, que era a democracia liberal. A gente já anunciou esse aspecto lá naquela aula da crise do entreguerras, né? Então você tem uma crítica muito grande à sociedade liberal. E nesse momento, nesses países, na Rússia e na Alemanha, você vai ter uma crítica ao aspecto, a composição classista do mundo político, né? Então, nessas democracias liberais modernas aí que funcionam na Europa, né, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, né, então aquele período do liberalismo, da Belle Époque, os sujeitos eles participavam do mundo político na medida em que eles eram agrupados em classes. Então, se a gente lembrar do modelo clássico lá da Inglaterra, né, o surgimento dos primeiros parlamentos, você tinha lá na Inglaterra a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes, né? O que eram os comuns? Era uma classe de profissionais liberais, pequenos camponeses, aquelas pessoas com poucas posses. E a Câmara dos Lordes eram aqueles sujeitos que tinham descendência então aristocrata, nobre, né? Que tinham grandes posses de terra, que tinham em geral isso, grandes posses. Então, o que são esses grupos, né? A Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lordes, são agrupamentos de classe. Aí você tem duas grandes críticas que vão estar vivas, bastante vivas nesse momento entre guerras. Por um lado, você tem a crítica que vem da classe dos trabalhadores, né? A crítica da revolução social, e a gente pode dizer também da revolução socialista, né? Essa crítica da revolução socialista é aquela que vai dizer assim que por mais que os trabalhadores, né, então esses comuns, né, esses homens comuns com poucas posses, eles tenham seus representantes dentro do sistema parlamentar, eles nunca conseguem alcançar uma melhora de vida, porque a classe das posses, a classe possuidora, detém os meios de produção. Então,
a ideia de revolução social então fazer a distribuição desses meios de produção para, a partir daí, então conseguir estabelecer uma nova sociedade política onde não haverão mais essas classes. Então, essas classes que nesse jogo entre grupos de representantes, os trabalhadores sempre saem perdendo, né? Nessa concepção da revolução social. Então, o que leva à revolução socialista na Rússia é, em boa parte, esse espírito de que o modelo de representação política por classe não funciona em função dos trabalhadores, dos interesses dos trabalhadores, que é necessário abolir esse sistema de representação por classe para dar origem a uma outra forma de organização política, né? Então, lá na Revolução da Rússia, você vai ter esses modelos, então sindicatos, o que eles vão chamar de bolcheviques, né? Que eram pequenas agremiações em torno de alguma atividade produtiva. Então, uma agremiação dos pequenos camponeses, uma agremiação dos trabalhadores de fábrica, né? E aí esses agremiados, eles são os detentores daquela propriedade e, nesse sentido, eles dividem os lucros, né? Funciona de uma propriedade coletiva. Por outro lado, você tem também uma crítica a esse modelo de representação política por classes, esse modelo que é o modelo do liberalismo burguês, né? Liberalismo capitalista, que vem por parte dos grupos tradicionalistas, inclusive de aristocratas, de grandes detentores de terras e de alguns industriais nacionalistas. O que esses grupos tradicionalistas vão dizer? Vão dizer que essa sociedade de classe, ela está matando os sentimentos coletivos, né? Que na sociedade de classes, como o grande objetivo da vida, né? Como a política se torna um objetivo menor, então participar da política é um objetivo menor, em vista de que o grande objetivo da vida é você ter uma ascensão pessoal, um sucesso pessoal, né? Conquistar bens para o seu desfrute pessoal. Isso enfraquece, segundo esse pensamento tradicional, enfraquece os sentimentos coletivos, né? E a política no geral, essa política liberal, ela é completamente frágil e fraca, no sentido de que aqueles sujeitos ali agremiados em câmaras dos comuns ou Câmara dos Lordes, eles não estão dispostos a colocar trabalho e tempo para gerar resultados políticos. Eles estão mais interessados em acabar logo aquela reunião para ir lutar pelos seus destinos individuais, né? É o aspecto competitivo, individualista competitivo desse liberalismo, desse capitalismo liberal, né? Como tem esse aspecto competitivo, então os sujeitos eles deixam de manter e de viver os espíritos coletivos. Então é um pouco nesse sentido também que você vai ter o totalitarismo como uma resposta a essas duas crises, né? A essas duas críticas. Por um lado, uma crítica que dizia que a sociedade de classes ela era uma manutenção de uma desigualdade econômica, né? A desigualdade entre aqueles que detinham os meios de produção e aqueles que não detinham, e por outro, uma resposta desse totalitarismo à crítica de que essa sociedade de classes ela estava matando os sentimentos coletivos, né? Então o totalitarismo surge
como uma, supostamente, né, na sua publicidade, como uma forma de superar essas desigualdades econômicas e como uma forma de recuperar o sentimento de coletividade, né, de agrupamento coletivo dos sujeitos. Três características fundamentais dos estados totalitários são o culto à personalidade, né? Então você tem o aspecto de ultracentralização aí. Não é só que você tem um ditador, mas é que esse ditador ele vai ser um sujeito que vai incorporar, que vai ser o nó, que vai ser o centro de onde culmina todo o discurso político, né? Então esse líder ele é a resposta para todas as dificuldades políticas. Então, se no caso da Alemanha lá, né, se a nação ela está passando por uma série de dificuldades econômicas depois da guerra, né, se ela está vendo essa crise econômica crescer por conta das dívidas que ela tem que pagar para a Inglaterra e para a França, o líder vai surgir como resposta a isso, aos problemas nacionais, né? Ele, nesse sentido, ele incorpora todos os valores, os bons valores da nacionalidade, né? E ele é o ponto de união entre os sujeitos. Então você, aí voltando para o nosso modelo ou exemplo, né? Então se você tem para a existência de uma democracia a união de dos indivíduos em torno de determinadas agremiações para compor o mundo político, né? Essas agremiações podem ser o quê? Por profissão, podem ser por interesses, podem ser por classe, né? Ou nos sistemas totalitários por nenhuma dessas e apenas pelo culto a essa personalidade, né? Então, e essa personalidade é alguém que vai deter todas as respostas, né, econômicas, políticas, sociais, de valores, éticas, morais, religiosas daquele mundo social. Ele é um redentor nesse sentido, esse líder, né? Redentor no sentido de que ele demarca dois grandes períodos históricos, né? Então você tem o antes e o depois dele. A partir do momento que ele surge junto com ele todo um discurso de redenção, né? De transformação radical do mundo. E isso é construído não com base em eventos acontecidos, não com base em desdobramentos acontecimentais. Então vamos pensar assim, um sujeito pode chegar a ser idolatrado numa sociedade depois de ter realizado algum grande feito, né? Então vamos pensar lá nos heróis gregos, né? Nos generais que eram recebidos como heróis pelo povo. Eles eram recebidos como heróis logo após uma batalha, né? E aí logo após essa batalha você tinha todo aquele sentimento de redenção, de culto em torno daquela personalidade. No totalitarismo, esse culto ao líder ele vai ser basicamente sentimental. Ele faz um apelo sentimental e não recorre necessariamente a fatos. O sujeito não precisa fazer nada extraordinário, basta que ele consiga mobilizar o sentimento ali das massas, né? E aí como que isso vai ser promovido? Basicamente através de órgãos de propaganda, né? Então você tem uma centralidade dos órgãos de propaganda nos estados totalitários, né? São dois grandes blocos principais dos estados totalitários. Por um lado,
os órgãos de repressão e de guerra, né? E aí a gente vai ver como isso funciona. E por outro, os órgãos de propaganda, né? Os órgãos de propaganda, eles são responsáveis por promover esses sentimentos, né? Articular esses sentimentos nacionais com a figura do líder, né? Montar essa figura do líder como alguém que detém todas essas características valorosas e fazer com que essas representações do líder e do Estado elas sejam coerentes, né? É o que eu estou chamando ali de estética articulada. Então, se vocês lembrarem lá do 1984, o personagem lá ele trabalha num órgão de propaganda do Estado, né? E ele é o sujeito que faz a censura lá das informações. Não, isso entra, isso sai, né? E nessa censura das informações, o órgão de propaganda ele constrói então um discurso íntegro, né? Se a gente comparar então um estado totalitário, a propaganda de um estado totalitário com as nossas informações hoje sobre o estado político, vocês vão perceber que quando acontece alguma coisa, quando o Estado promove alguma ação no mundo social, isso tem uma série de isso chega para a população civil, para o cidadão, com uma série de divergências de opinião, né? Então teve lá aquela situação lá na favela do Jacarezinho. A polícia invadiu lá a favela e morreram uma série de indivíduos na operação. E aí vocês podem perceber como chegam informações diferentes a respeito do mesmo acontecimento, a depender de quem está informando. Então a polícia vai trazer algumas informações, ativistas que vão na comunidade e ouvem moradores vão trazer outras informações, o Ministério Público traz outras informações, né? Então a opinião pública é formada então nesse conjunto, né, de várias opiniões, várias posições, e aí você precisa fazer uma crítica, né, para poder formar uma opinião a respeito disso. No Estado totalitário não tem isso, porque você tem um órgão de propaganda que elimina todas as contradições e dá uma versão única dos fatos. Você não tem uma pluralidade de versões, de opiniões, complementos, oposições sobre o mesmo acontecido. Você tem uma versão oficial que foi articulada por um órgão específico e você vai receber só aquilo ali. Isso funciona por quê? Porque toda oposição, né, qualquer oposição que seja mais radical, ela vai ser eliminada. Então você elimina qualquer discurso dissoante e você faz através desses órgãos de propaganda um controle, uma coesão interna da narração dos fatos para que não tenha contradições, né? E mesmo quando tem contradições, você transforma aquilo numa publicidade pro governo totalitário. Um outro aspecto é a atomização social, né? Então, voltando de novo ao nosso modelo de democracia ideal, onde os sujeitos eles estão reunidos em agremiações, nos estados totalitários você tem uma repressão massiva de qualquer tipo de agremiação que não seja controlada pelo Estado. Então, comparando de novo com a nossa sociedade, né? Que não é um Estado totalitário, por exemplo, que pode ter aspirações totalitárias, mas não é um Estado totalitário. Por quê? Porque a gente pode tranquilamente se agremiar em instituições que não estão em espaços que não estão controlados pelo Estado. Então eu posso ir jogar futebol, eu posso
Agora não pode por conta da pandemia, mas você é normal, né? No mundo, num sistema político não totalitário, é normal que os sujeitos eles possam se reunir para desenvolver algum tipo de atividade coletiva que do seu interesse. Eles podem se reunir para cozinhar, eles podem se reunir para fazer uma festa do peão, podem se reunir para jogar futebol, podem, enfim, né? E o que acontece no Estado totalitário? Todas as possibilidades de agremiação dos sujeitos são restritas. Então você tem um sistema de regra de comportamento muito bem delimitado, onde o sujeito só se reúne com outros sujeitos dentro de espaços que são controlados pelo Estado e pelo Estado totalitário. Então, lá no filme do 1984, vocês podem observar como os sujeitos lá, então, eles se encontram aonde? No trabalho, eles se encontram nos espaços onde eles assistem às propagandas do governo, né? E todas as outras formas de encontro são proibidas, né? Então isso é o que eu estou chamando ali de atomização social. Você, como indivíduo, fica isolado do restante da sociedade. Mas aí é a contradição da publicidade totalitária. Ao mesmo tempo que você está extremamente isolado de toda a sociedade, porque você não pode se reunir em nenhum espaço que não seja controlado, você tem um grande discurso. Quando você vai para esses espaços controlados, você tem um discurso muito forte de coletividade, né? De que você faz parte de um grande objetivo, né? de um grande futuro. Por mais que você sofra agora no presente, você está fazendo parte de um grande objetivo, de uma grande coletividade, que é a nacionalidade. Então o Hitler lá falava, então a gente está fazendo isso para construir um Estado, um Império Europeu que vai durar 100 anos, né? Então eu vou morrer, mas o Império Alemão vai continuar por 100 anos. É um grande objetivo. E isso leva o sujeito a uma situação de um grande desprezo pessoal, assim, né? Então você você aceita aquelas condições degradantes de existência, né? Então você aceita a crise de alimentação, você aceita a crise de associação, de não poder se associar, porque você quando é inserido no espaço do Estado, né? Quando você vai lá e é um participante na multidão ali que está ouvindo o discurso do líder, você pode sentir toda a emoção de um grande objetivo. Então a contradição desse sentimento que liga as massas, né, ao líder tem a ver com um grande desprezo pessoal. Então não importa a minha realidade pessoal, importa esse grande objetivo. E isso só é possível eu ter um desprezo pela minha condição pessoal, porque as condições sociais onde eu cultivava o meu apreço individual, elas são abolidas, né? Todos os espaços, então as amizades, a família, os grupos com os quais eu me reunia e onde eu podia estabelecer os meus próprios projetos, né, individuais de futuro, eles são cerceados, eles não podem mais acontecer. E o que pode acontecer agora, então, é eu participar desse grande objetivo, né, que não é palpável, né, ele é discursivo, né? Eu não vou desfrutar desse grande objetivo, ele é para o futuro dos meus filhos, eu não vou chegar a ver, né, mas eu tenho que fazer esse sacrifício agora.
Depois a gente vai ver esse discurso do Hitler, onde a gente pode ver alguns aspectos da construção desse sentimento, onde eu tenho que fazer um grande sacrifício, mas esse sacrifício ele não vai resultar em nenhum benefício para a minha vida individual, mas ele vai resultar em um grande benefício coletivo. E por fim, o último aspecto é a apolitização. Então, politização é quando você se reúne com os sujeitos da sociedade para negociar, para estabelecer aquilo que vai ser bom para todo mundo, né? Então você vai lá e coloca os seus termos, o sujeito A coloca os seus termos, o sujeito B coloca os seus termos, o sujeito C coloca os seus termos, e eles procuram um acordo, né, para satisfação de todos os interesses. Isso é a política, né? A apolitização é a suspensão desses interesses e desses objetivos. Então, nos discursos totalitários, vocês podem perceber que não há nenhum objetivo claro. Então, o Hitler falava em o grande império alemão, né? Mas como que seria esse império? Não importa, né? O que importa é esse discurso grandioso, né? Então, vamos lutar contra as forças do mal, né? Mas quem são as forças do mal? Aí você tem uma definição vaga. São os judeus, mas cadê esses judeus? Quem são, né? Onde eles estão? Né? Por que eles representam essa ameaça, esse perigo? Não chega a discussão política não chega nesse nível de materialização dos argumentos. Ela fica num nível abstrato, metafísico, espiritual, né? O argumento é muito genérico, não é? Como nesse exemplo, né? As forças do mal. No filme lá do 1984 vocês têm a representação da guerra, né? Então o Estado lá está em constante guerra com outro grupo, com outro Estado, só que ninguém sabe, ninguém tem notícias desse outro Estado a não ser pela voz do próprio partido. Então ninguém tem certeza se esse outro Estado realmente existe, porque você não vê as pessoas desse outro Estado, você não vê os líderes desse outro Estado, você não vê a bandeira desse outro Estado. Você só ouve o partido dizer que existe esse outro Estado. É muito genérico. E aí, o que eu tinha dito, né? O aspecto que complementa a propaganda é justamente o culto à violência. Então, o Estado totalitário, ele, nesse momento, para fortalecer esse sentimento de coletividade, esse sentimento de sacrifício individual, ele vai promover um culto à violência e vai transformar essa violência num grande espetáculo, né? Então, o espetáculo da eliminação dos seus opositores, ainda que esses opositores nem sejam identificados, né? Ainda que esses opositores sejam um personagem narrado pelo discurso totalitário, quando se dá a captura e a eliminação desses opositores, isso é feito em uma representação bastante violenta, né? Então você tem uma demonstração pública da violência como uma forma de liberação da tensão dos sujeitos. E lá no filme vocês viram lá que tem o momento do ódio, né? Que é quando os sujeitos lá se reúnem para gritar um slogan lá do partido, e é quando eles vão, a publicidade do partido vai narrando
quantas pessoas foram mortas e tudo mais. Então isso seria o aspecto de culto à violência. E todos os aspectos políticos viram aspectos ideológicos, ou seja, tudo que você argumentar contrário ao sistema totalitário vai ser transformado em uma oposição ideológica. Então, se o sistema totalitário ele se apresenta como aquele que detém os valores nacionais, aquele que detém a coletividade nacional, aquele que detém a tradição e a história da nação, né? Aquele que detém o grande objetivo do futuro, né, da sociedade. Então, tudo aquilo que tentar se opor a ele vai ser uma ideologia contrária a esses valores, né? Não importa se você diz assim, não, mas eu também sou nacionalista, mas eu quero mudar o sistema da informação. Eu quero que tenham jornais, vários jornais que vão competir entre si e vão trazer várias opiniões sobre o mesmo fato. Não importa, então você é contra a nação. Embora você tenha dito que é a favor da nação, mas você é contra a nação porque é a sua ideologia, né? Então a ideologia seria esse aspecto ideal, né? Então o totalitarismo ele estabelece um ideal que seria o correto, o valoroso, o moral, e toda aquela crítica ao sistema ela é colocado como uma crítica a esse ideal, o que torna assim incriticável, né? Só para ressaltar um pouco o contexto, né? Como essas ideias totalitárias elas vêm se desenvolvendo na Europa e elas não simplesmente então brotam na União Soviética e no nazismo alemão, né? Elas vieram se desenvolvendo com o quê? Com as condições econômicas, né? Com as condições de crise econômica. Então, se as sociedades de democracia liberal elas promoveram, né, um grande êxodo de populações rurais para cidades, né, a formação de uma grande massa de trabalhadores, elas também promoveram a pauperização dessas populações, né? Então essas massas de população pobres e fora do Estado, né? Fora dos regimes de Estado, o que gera esse clima de revolução social que eu já falei um pouco, né? E aí a revolução social para retomar a tradição ou para fazer a distribuição das riquezas, né? Ou para retomar o espírito nacional que foi perdido, por exemplo, no caso da Alemanha, né? Então a Alemanha foi lá, perdeu a Primeira Guerra, aí você tem esse clima de é preciso retomar a potência alemã, né? Que tinha lá na Primeira Guerra Mundial, é preciso reviver essa potencialidade da nação, um pouco desse espírito que vai permitir o totalitarismo. O estado de guerra total também, né? Então se a gente pensar nessa ideia de sacrifício individual, a guerra a guerra total ela anda lado a lado com esse espírito de sacrifício individual por um bem que não é palpável, né? Bom, então eu vou para a guerra, mas qual que é o bem palpável disso? Como é que isso vai se refletir em condições, em melhores condições para minha existência daqui a 2 anos, né? Então você não tem isso de forma palpável. Tem um apelo sentimental, né? Nessa guerra total, é o tudo ou nada. A guerra total tem muito disso, desse tudo ou nada, que vai permitir um estado totalitário. E no totalitarismo também a gente tem muito do sentimento de necessidade histórica, que foi uma realidade dos estados imperialistas europeus,
né? Então, quando as nações europeias se proporam a ocupar os continentes do capitalismo periférico, na África, na Ásia e na América, e vieram com o discurso de então ampliar a civilização, né? Levar o progresso, eles fizeram isso com o espírito de que isso era uma necessidade histórica, né? Não era porque eles queriam matérias-primas e mão de obra para a indústria capitalista que estava nascendo na Europa. Não era isso que eles diziam, não era assim que eles publicizavam e entendiam aquilo que eles estavam fazendo. Eles procuravam entender o que eles estavam fazendo em termos de uma necessidade histórica, né? Uma necessidade, então, da humanidade, não? Então é por conta de uma necessidade humana, de evolução, de progresso, que os europeus têm que ocupar a África, a América e a Ásia, né? Um pouco desse sentimento de necessidade histórica é o que vai permitir também o totalitarismo, né? No sentido de que você tem no totalitarismo o mesmo princípio de que, então, eu ignoro as condições materiais e eu passo a guiar o destino, o futuro e as decisões políticas a partir de um idealismo, de um sentimentalismo, né? E na contramão daquilo que os sujeitos reivindicam. Por isso eu tenho que ter uma grande quantidade de opositores e a necessidade de eliminação desses opositores também. Esses aspectos totalitários que a gente falou, eles vão depois ser disseminados nos Estados Unidos e na União Soviética também, durante o período que a gente vai conhecer como Guerra Fria. Então a Guerra Fria é basicamente uma guerra ideológica, né? Uma guerra de discursos. E aí, nesse sentido, a Guerra Fria também traz um pouco dessa experiência totalitária, né? Ou depende um pouco dessa experiência totalitária. Então, nesse primeiro quadro, a gente pode ver o que leva ao totalitarismo, né? O que acontece antes desses regimes totalitários e que já estavam dando sinais ou criando as condições para a existência de um Estado totalitário. E aí, depois da Guerra Fria, como a existência desses estados totalitários entre 1930 e 1960 vai deixar uma marca, né, na política que vem em seguida, né, na política da Guerra Fria e na organização política dos Estados Unidos e da União Soviética. Para terminar, vamos ouvir aqui o discurso do Hitler.
Então vocês podem ver aí esses aspectos que a gente mencionou, né? A doação individual, né? O uso do sentimentalismo a partir de contradições, né? Então o desejo pela paz não pode impedir você de ir para a guerra. Você é parte de uma coisa muito maior, né? Então você tem que fazer sacrifícios por conta desse objetivo muito maior, e é algo que para o futuro não é algo que você vai experienciar na sua existência. Você é parte de você é uma pequena parte de uma massa muito maior, e a sua ação é uma pequena parte de um movimento muito maior. Mais ou menos são esses aspectos que eu mencionei aí como características do totalitarismo, né? Então é isso, bons estudos aí, assistam o filme lá e realizem a atividade, e logo mais a gente se encontra aí então para falar um pouco sobre Guerra Fria. Abraço.